o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, né, já definiu, inclusive, uma lista ali com os nomes, os prováveis nomes que estão cotados para assumir a relatoria dessa sabatina de Cristiano Zanin. Essa apuração é da Bela Megali, lá do Globo, e a gente vai repercutir com vocês aqui. Esses nomes que estão no páreo ali são os senadores Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, que é presidente da casa, né, Jader Barbalho, do MDB do Pará, Efraim Filho, do União da Paraíba, e líder do Partido de Alcolumbre, e também o Everton Rocha, que é do PDT do Maranhão, além de Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Então, esses são os nomes ali que estão sendo ventilados, estão no páreo para assumir essa relatoria da sabatina de Cristiano Zanin, né? O presidente da CCJ garante ali que nenhum nome fora dessa lista vai assumir a relatoria da sabatina de Zanin. O advogado precisa passar por esse crivo no Senado para assumir, sim, essa cadeira de Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. E a expectativa do governo é que a sabatina desse indicado aconteça até o dia 21 de junho, então, de que esse périplo não seja tão grande para Cristiano Zanin, né? Que esse ritual do beijamão, que a gente já falou aqui, não seja tão longo assim como foi de André Mendonça, por exemplo, que passou um longo tempo ali na chuva esperando essa data da sabatina no Senado Federal, que também era presidida na época ali por Davi Alcolumbre. Wilson. Na época, é bom lembrar que o André Mendonça, ele, enfim, comeu o pão que o diabo amassou, já que estamos num programa bíblico. Ele comeu o pão que o diabo amassou simplesmente porque o Davi Alcolumbre estava achacando o presidente da República na época. Essa é a grande verdade. O Davi Alcolumbre aproveitou que tinha um nome do Bolsonaro para a Suprema Corte para barganhar vantagens para ele, vantagens provincianas. Então, só que dessa vez, o que o nosso vereador federal tem feito? O Davi Alcolumbre, para não criar problema para o governo Lula, já está negociando antecipadamente. Já falou, olha, está aqui a fatura, já apresentou a fatura de cartão de crédito. Se o governo Lula pagar na próxima semana, aí ele já marca a sabatina, vai dar tudo certo, né? Na semana passada, o Davi Alcolumbre, ele teve uma conversa com o Lula, só que antes da conversa com o Lula, ele apresentou ali para o ministro de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, uma lista de indicações para cargos no DENIT, Banco da Amazônia, Superintendência da Zona Franca de Manaus, Secretaria de Patrimônio da União. Então, assim, ele já entregou a fatura. Cabe ao governo federal agora fazer o quê? Pagar a fatura do Alcolumbre, né, de forma prévia. Deixa eu fazendo até que uma propaganda quase como o Nubank, né, que é quando você precisa aumentar teu crédito no Nubank, você primeiro paga a fatura para depois ter o crédito. Então, já está fazendo tipo o Nubank aqui. Então, essa é a articulação Nubank. Pronto, Nubank. Depois passa lá no comercial do antagonista para ver se... Acho que rola um merchan legal, né? É isso, gente. O Davi Alcolumbre já apresentou a fatura. O governo federal vai pagar essa fatura para não sofrer com essa fritura durante 2, 3 meses, porque o Lula quer resolver logo essa questão do Zanin, quer colocar o amigo dele no Supremo, quer acabar com essa polêmica, e aí vai discutir só a nomeação do substituto da Rosa Weber no final do ano. Wilson, você tocou num ponto importante que eu quero, que linka muito também já com o que a gente já vai tratar agora na sequência, mas essa questão dessa relação do Palácio do Planalto, de Lula, com Davi Alcolumbre, principalmente ali, né, que tem a indicação de pelo menos de 3 ministérios, e que são ministérios que são alvo ali, sim, de Arthur Lira, né? Assim, o presidente da Câmara tá de olho nesses cargos ali, nesses ministérios que tem a indicação de Davi Alcolumbre. Wilson, Davi Alcolumbre precisa estar de olho bem aberto, estar atento aí, porque após essa sabatina, você acredita que é possível, assim, ter uma reforma ministerial ou não, na sua avaliação, Wilson? Essa reforma ministerial, Kenzo, eu acho que ela vai acontecer em etapas, ela não vai ser um super pacote.
até para não criar aí problemas E nem com o dizer próprio... que foi uma reforma, né? Vai dizer que foram mudanças pontuais. Fiz mudanças pontuais e não uma reforma ministerial, né? Porque qual o grande problema nesse xadrez todo? O Davi Alcolumbre, ele tem a cota ali do Valdez Góes, ministro de Integração Nacional. Esse ministério é a menina dos olhos do Centrão. Por quê? Porque comanda ali Codevasf, enfim, entre outras estatais. Só que o Lula não quer mexer nesse negócio, não quer mexer nesse troço nesse momento. É um vespeiro. É um vespeiro. Mexer nisso aí ele vai ter problema. Mas ele já sinaliza de forma muito clara que pode tirar a Daniela do Vaguinho, Daniela Carneiro, do Ministério do Turismo e realocar um outro integrante do União Brasil. Né? E também a possibilidade é o Celso Sabino, deputado do União Brasil do Pará, né? Que seria um primeiro substituto. Então, assim, você teria esse primeiro movimento. Só que, qual o grande ponto? O Lula também tenta trazer para a reforma ministerial algum representante dos republicanos, que seria a própria Daniela do Vaguinho. A Daniela do Vaguinho só está esperando aí uma janela partidária para sair do União e ir para os republicanos do Marcos Pereira. Então, o Lula também espera esse movimento para realocar a Daniela e falar, olha, para o Marcos Pereira, olha, viu como é que eu te destinei um ministério? O problema é que o Marcos Pereira já mandou recados para o presidente Lula dizendo o seguinte, opa, peraí, a Daniela é da sua cota, meu amigo, não é da cota do ministro, do partido. Então, se você quiser manter a Daniela do Vaguinho, pode mantê-la. Agora, só que não coloque essa conta na conta dos republicanos. E aí tem mais outro problema, Kenzo, que, de novo, essa é a dificuldade de um governo que não tem base. A base do PT no Rio de Janeiro já está um tanto quanto enciumada em relação à possibilidade de a Daniela não ter mais o cargo de ministra. Então, isso já criou ali um imbróglio com a base petista no Rio de Janeiro por conta disso. Então, quer dizer, então o Lula vai ter que criar, ou ele vai criar alguns outros ministérios, ou vai ter que realocar bem a Daniela do Vaguinho. E também não há nenhuma confirmação de que essa mudança do União Brasil, incluindo o Celso Sabino, em um ministério de menor importância, possa de fato resolver os problemas, né? Possa diminuir as tensões com a União Brasil, porque o problema ali é o Elmar Nascimento, que é o líder do partido na Câmara. E o Elmar não quer perder o controle da Codevasf, que é um órgão que ele controla já faz alguns anos. Então, esses são os pontos. E ele sabe, o Lula sabe, que se ele fizer qualquer tipo de movimentação neste momento, sem a sabatina do Zanin estar agendada, ele pode ter problemas seríssimos. Então, assim, em resumo, Kenzo, acho que eu contextualizei muito e não cheguei à conclusão. Não acredito que o Lula vai fazer uma reforma ministerial, embora pequena, durante a próxima semana. Eu acredito que ele vai esperar primeiro o Davi marcar a sabatina do Zanin, para depois fazer as movimentações. Agora, pelo fato Agora também tem um detalhe que a gente não pode deixar de salientar. Como o Davi Alcolumbre já apresentou a fatura para o Lula, então isso também cria uma situação de tranquilidade para o presidente. Porque, pelo menos assim, basta o governo federal entregar os cargos que o Davi Alcolumbre exigiu, que pelo menos o Davi já fica contente, tranquilo e não fica, desculpa a expressão, torrando a paciência do Palácio do Planalto pedindo mais verbas, mais recursos, emendas, etc, etc, etc. E olha, Wilson, o outro assunto que a gente vai tratar aqui no papo conversa muito com isso que nós estamos falando, essa questão da articulação política, dessa dificuldade sem base ainda no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados. O governo tem visto isso, né? E contrapondo a essa crise na Câmara, o governo, Palácio do Planalto, vê ali o Senado Federal como um porto seguro, sim, diante da tramitação das pautas que passaram recentemente, principalmente ali no Senado Federal, né? Essa aprovação tranquila, folgada pelo Senado, da medida provisória, por exemplo, de reestruturação da esplanada dos ministérios na semana passada, evidenciou novamente essa nítida diferença entre as bases de apoio, né, do governo Lula nas duas casas
do Congresso Nacional. Enquanto na Câmara dos Deputados a gente viu ali o presidente da Câmara, Arthur Lira, fazendo duras críticas à questão da articulação política do governo, a falta dessa articulação política, né, a longas negociações que não eram conduzidas pessoalmente ali por Lula, foram críticas que foram feitas para todo mundo que Lira fez ali para aprovação dessa medida provisória de reestruturação da esplanada dos ministérios, né? Por outro lado, a gente viu a casa que é presidida por Rodrigo Pacheco ali, validando essa proposta no último dia do prazo da MP para que ela não caducasse, cerca de 2 horas sem maiores sobressaltos. A gente viu isso muito claramente na prática, né? Na Câmara, inclusive, a esquerda reúne ali cerca de 130 parlamentares, né, da casa que tem 513. Essa força principal política é do Centrão, que é um grupo ali de parlamentares de centro e de direita, que é controlado por Lira e que tem conseguido reunir em torno de si mais de 300 votos, aproximadamente, seja a favor ou contra o governo, a depender de cada situação, que a gente tem acompanhado isso dia a dia, né? Lira, vamos lembrar, Arthur Lira foi um dos principais apoiadores de Jair Bolsonaro na campanha do ano passado, né? Tem sido responsável por liderar essa base de sustentação dentro da Câmara dos Deputados. Mesmo com a vitória de Lula, a força do parlamentar se manteve ali e a gente tem visto isso pauta a pauta dentro da Câmara dos Deputados, né, o que forçou, inclusive, o governo a descartar, lançar um concorrente, inclusive, na disputa para a presidência da Câmara dos Deputados, né? Lula apoiou Arthur Lira nessa presidência no segundo mandato de presidente da Câmara dos Deputados. Então, a administração petista, ela tentou retomar para si essa gerência de distribuição dos cargos e também das emendas do orçamento, hoje, que é a principal moeda de troca, sim, do Congresso, da Câmara dos Deputados com o Palácio do Planalto, mas a gente viu que essa relação não está azeitada ainda, não tem uma articulação bem feita, por conta das nomeações, principalmente de segundo escalão do governo, né? As emendas também que não foram liberadas ali a toque de caixa e minutos antes de a medida provisória que reorganizava a esplanada dos ministérios caducar. A gente viu que o Palácio do Planalto teve que correr de fato contra o tempo para poder entregar algo a mais, caso contrário, essa MP poderia ser derrubada e caducaria ali dentro do Congresso Nacional. Wilson, teve ainda a instalação de CPIs, né, 3 CPIs sendo instaladas ali. Então, assim, são pontos bastante sensíveis e que o governo tem que ter esse olhar bastante atento para os próximos movimentos a partir de agora, principalmente. É isso, né? Kenzo, assim, você narrou uma série de derrotas do governo Lula, sabe, não é... E se a gente for parar para pensar, né, hoje, 8 de junho, se você for parar para pensar, são muitas derrotas seguidas em um período de 6 meses, é muita coisa, sabe? Um governo que não consegue ter uma base para aprovar uma medida provisória é algo preocupante, extremamente preocupante. Eu venho batendo nessa tecla, porque não existe coisa mais trivial do que uma medida provisória. Porque você precisa de um quórum mínimo de 257 deputados ou 41 senadores. Quer dizer, 41 senadores, né, porque precisa passar pelas 2 casas. Então, não é um quórum constitucional, quer dizer, não demanda 308 votos na Câmara. Então, você percebe que há uma falta de uma base prévia do governo Lula. E o governo Lula também, e nós já falamos isso, ele tem tido dificuldade porque ele não consegue negociar em bloco, ele precisa negociar no varejo, não existe mais a negociação no atacado, o que torna o problema muito mais complicado. O próprio União Brasil, você tem 59 deputados, mas, inclusive, já falei isso aqui no programa, você precisa negociar com o grupo do Arthur Lira, que é ligado ao grupo do Elmar Nascimento, você precisa negociar com o grupo do Davi Alcolumbre, você precisa negociar com o grupo que é oposição pura ao governo federal, você precisa negociar com um grupo que era antigamente do DEM. Então, assim, é uma salada
que você precisa de muito, né, de muita conversa. E aí também tem um componente, Kenzo, que você não vai escutar na concorrência. O governo Lula também tem um problema chamado arrogância. Essa turma, eu conheço essa turma aí, Padilha, Rui Costa, enfim, eu conheço essa turma, sabe? Tem uns caras ali dentro da articulação política que eles são arrogantes para caramba. E deputado não gosta de governo arrogante. Ah, eu sei de tudo, vai ser do meu jeito. Não é assim que funciona, a política mudou. Não dá para você bater no peito e falar, vai ser do meu jeito e ponto, acabou. Não é assim que funciona. Aqui, a negociação é que você precisa conversar muito, gastar muita saliva. E o Lula caiu na real. Ele agora percebeu que ele precisa, de fato, ele mesmo azeitar a máquina. E você está vendo, Kenzo, que pelos episódios, pelo fato de você ainda ter algumas pautas travadas, você percebe claramente que o governo ainda vai ter muitas dificuldades para conseguir aprovar qualquer coisa da pauta do PT. Eu até arrisco dizer o seguinte, eu posso até estar errado, mas eu arrisco dizer que a pauta ideológica do PT não vai passar nada nos próximos 4 anos. O que vai passar vai ser basicamente pauta de caráter econômico, porque aí você tem uma confluência entre os interesses do PT e os interesses do Centrão. Essas pautas passam, mas outras, sei lá, alguma pauta de caráter puramente ideológico do PT, essa esquece, essa não passa de jeito nenhum.